Olá para todos. Agora vamos considerar algumas aplicações da física. Primeira aplicação é trabalho. Trabalho no sentido físico. Trabalho de uma força. Aqui vamos considerar trabalho de uma força de gravidade. Essa força age sobre um corpo material que está, vamos falar, por exemplo, aqui, no ponto B. E força de gravidade de um planeta de massa M maiúsculo age sobre esse ponto material e temos que calcular por essa fórmula. Então, a gente sabe que a força de gravidade é a seguinte, onde gama M e M minúscula são números constantes no nosso problema, por isso podemos denotar esse produto por K e vamos ter essa força de gravidade que depende somente de S. Essa é a distância entre centros de planeta e ponto material. Mas o que acontece? Acontece que nós sempre temos mesma dificuldade. A dificuldade é a seguinte: nós poderíamos calcular trabalho da força de gravidade se essa força fosse constante, mas ela não é constante. Ela varia durante esse intervalo. Então, por que multiplicar? Temos que multiplicar essa distância por força de gravidade. Mas em qual ponto temos que calcular essa ponta de gravidade para depois multiplicar se ela varia durante esse intervalo? Então, como sempre, neste sentido, se falarmos no sentido exato e rigoroso, não existe trabalho durante esse intervalo, se esse trabalho for definido desta maneira. Mas nós podemos definir trabalho na maneira melhor. Como? Como um limite. Então, vamos fazer partição de todo esse segmento de A até B em N partes. E em cada dessas partes, vamos calcular, não é trabalho agora, mas vamos calcular esse pequeno produto. Então, vamos calcular F e éssimo, que, por exemplo, neste ponto. Então, F e éssimo multiplicamos por delta S e vamos ter esse retângulo. Se nós aumentarmos a quantidade de retângulos, isto significa que vamos considerar a mesma coisa para N maior, essa área vai aproximar nossa área debaixo de gráfico na maneira mais exata. E claro, se nós vamos aumentar N, a quantidade de pontos que colocamos aqui, isso significa que vamos diminuir delta S. Então, vamos aproximar melhor. Vamos ter o erro menor cada vez. E, considerando esse limite destas áreas, quando n tende a infinito, vamos obter alguma coisa. Esse limite existe, esse limite é igual à área debaixo desse gráfico. E nós podemos considerar esse limite como força de gravidade de nosso trabalho, de força de gravidade. Mas esse limite pela definição, é integral definida. Então vamos construir limite, que aproxima nosso trabalho. Depois vamos usar definição da integral definida. Então vamos ter essa integral. Vamos calcular aqui pelo teorema fundamental do cálculo e vamos ter esse valor.
Agora vamos considerar como físico vai resolver este mesmo problema. Então, o problema é mesmo que a força varia durante esse intervalo. Não podemos multiplicar somente força por deslocamento. O deslocamento é aqui B menos A. Força varia. Então o físico vai falar, vamos dividir essa... Não, ele vai falar, vamos considerar um pequeno ou até infinitésimo decremento de... Não, desculpem, aqui esse. Ou ele pode falar que ele é elementar. Então, ele é tão pequeno que a força não consegue variar ao longo desse ds. Por isso podemos considerar nossa força constante ao longo de ds. Então, nesse caso, vamos calcular o trabalho elementar que a força faz ao longo ds. Elementar. Então, também infinitésimo. dt é igual a f ds, porque nós podemos considerar que aqui força é constante. E por isso vamos ter essa igualdade. Agora, se dois diferenciais são iguais, vamos colocar aqui integrais. Então, aqui, integrais de... Temos então aqui t, integral da diferencial é igual o mesmo valor. É igual e já aqui calculamos essa integral e vamos obter a mesma coisa que nós já obtivemos. O que isso significa que ele faz? O que significa que ds é infinitésimo? Isto, em muitos livros do cálculo está escrito que infinitésimo significa é menor do que qualquer número real. O físico pode falar que também é menor do que qualquer número real. Mas essas pessoas não sabem o que falam. Na verdade, não existe nenhuma coisa que é positiva e menor do que número real. Qualquer coisa que é menor do que número real é número real. E ela não pode ser menor do que ela mesma. Então, isso significa somente uma gíria. Então, em vez de falar essa coisa infinitésima ou que força é constante ou não varia durante esse ds, eles falam tudo isso porque eles entendam que depois vão considerar um limite. Todos esses direitos para nós, para falar nessa maneira, dá que nós depois vamos considerar o limite. Então, por quê? Porque ele não considera soma de dt, que é... Então, eles falam que soma de infinitésimos é uma integral. Mas, na verdade, eles não consideram soma de infinitésimos. Eles consideram limite da soma. E eles consideram limite da soma de números finitos, números reais, positivos. Tudo que nós fizemos. Mas, eles têm direito de falar isso porque, na verdade, não tem diferença em qual ponto desse segmento considerar valor da força. Agora vamos demonstrar que quando nós construímos somas de integral e construímos nossa
aproximação e depois consideramos a sequência cujo limite nós denotamos por integral, nessa soma, tanto faz que ponto pode ser escolhido aqui. Nós vamos demonstrar isso agora. Bom, vamos justificar a gíria que usamos. Isso significa que vamos construir nossa integral escolhendo pontos em que nós calculamos o valor da função aqui, em qualquer ponto de segmento pequeno em que nós partimos nosso segmento grande. Então, nós sempre escolhemos aqui x e écimo. Vamos agora escolher c e écimo é qualquer ponto que está dentro desse segmento de x e écimo até x e écimo mais 1. Então, vamos construir essa soma e vamos demonstrar que vamos ter a mesma coisa. Agora podemos representar esse limite, na verdade vamos representar somente essa soma. Na verdade vamos representar somente cada somante. Então vamos representar esse somante nessa forma. E vamos ter soma de dois limites, onde aqui c e écimo é essa diferença. Nós denotamos somente essa diferença por c e écimo. E para cada partição desse tipo, de cada n, vamos escolher sigma n, que é máximo de módulos S e écimos. E vamos ter essa soma mais limite dessa soma. Mas aqui, essa soma é nossa integral. Podemos escrever logo. E agora vamos demonstrar que esse limite é zero. Então vamos ter que, se nós escolhemos quaisquer pontos c e écimos, vamos obter a mesma integral, porque essa coisa é zero. Para demonstrar, nós já fizemos desta maneira, para demonstrar que soma de algumas coisas é zero, vamos demonstrar que soma de módulos dessas coisas é zero. Então vai ser logo daqui, vai implicar isto. Aqui colocamos, consideramos módulos desses c e écimos, vamos ter esse limite e em vez de cada s e écimo podemos colocar sigma n, porque sigma n é maior do que cada somante desse tipo. Então a soma vai ser também maior. Mas esse somante não depende de i. Ele é constante para toda a soma. E ΔX é constante para toda a soma. Por isso podemos escrever, aqui vamos ter n somantes iguais. E podemos escrever n vezes cada somante deste tipo. Mas aqui n ΔX daqui é b menos a, não depende de nada completamente. Esse é um número constante. Então vamos ter o limite de sigma n b menos a. Então tudo nós obtemos que depende do limite de sigma n, porque esse número é constante, podemos levar ele fora do limite. Que é sigma n? Sigma n é maior de esses segmentos, mas quando nós aumentamos n, ΔX vai tender a zero, e por isso essa diferença também vai tender a zero, e por isso o máximo deles vai tender a zero. Então, essa coisa é zero. Aqui nós usamos esse fato, que o módulo de soma é maior ou igual do que soma de módulos. Vamos considerar mais um problema. Temos uma haste de comprimento L, que está na distância, esse extremo esquerdo dessa haste
está na distância A de um ponto material e temos que calcular qual força de gravidade age sobre esse ponto material. Então vamos introduzir a densidade linear como m dividida por L. E o que, de novo, nós temos que agora vai tudo depender já das duas coisas, da massa de uma haste e de distância até esse ponto material. E a receita é a mesma. Vamos fazer partição dessa haste em n partes, nesta maneira, Δx é L sobre N, e vamos construir o limite. E para cada dessas partes pequenas, vamos calcular força de gravidade que age sobre M, e soma dessas forças é força que age sobre M. E considerando o limite, vamos aproximar a força que age sobre M. Então, temos aqui massa de cada parte do comprimento Δx é μ Δx. E nós substituímos M sobre L, vamos ter essa integral. Aqui vamos calcular a integral indefinida e ela é a seguinte, e vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Então essa coisa é aqui, vamos calcular sabendo já essa integral, temos essa expressão. Agora, como um físico vai resolver este problema? Ele vai falar, vamos considerar dx, que é uma parte infinitésima de haste. E durante dessa parte, ele vai falar que durante desse segmento a distância é constante. Então, ele vai ter direito de falar essa coisa, porque nós consideramos que quando nós vamos passar ao limite, esse termo da diferença vai desaparecer, como nós demonstramos. E ele vai construir essa infinitésima parte de força e vai falar depois que a soma de todos os infinitésimos é uma integral de 0 até L. Então, e depois ele vai calcular essa integral como nós fizemos já. Então, a diferença só na construção dessa integral. Então, por que ele vai falar que a soma de infinitésimos é integral? Porque é uma gíria de novo. Ele vai somente omitir todas essas coisas que são chatas. Esse é um ritual para ele. Ele considera como se fosse um ritual. Porque sempre temos que considerar esse limite de uma soma quando n tende a infinito. Em vez disso, ele fala que as partes são somente infinitésimos e a soma deles é integral. Temos que considerar isso somente como uma gíria para não repetir sempre a mesma coisa, para não ficar essa coisa como um ritual. Mais um exercício. Vamos imaginar uma locomotiva que está puxando um trem e velocidade, força de tração depende da velocidade por esta lei. Então, esta lei é muito natural porque quanto maior velocidade, mais difícil para deslocar. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton.
Então, a segunda lei de Newton tem esta aparência. A é a aceleração. A aceleração pode ser representada como uma derivada em relação ao tempo. Depois disso, depois de colocar tudo, vamos ter esse tipo de condição, essa relação. Mas essa relação é muito estranha. Então não tem tempo, somente temos relação entre uma função que depende de tal é tempo. E mesmo a derivada dessa função. O que é fazer aqui? Vamos representar desta forma. E vamos colocar tudo que depende de tal em uma parte da igualdade e tudo que depende de V em outra parte de igualdade. Então temos aqui T, aqui não tem V, aqui não tem tal. É muito bom, mas o que fazer com essa coisa? Vamos analisar o que nós obtivemos. Nós obtivemos uma igualdade entre duas diferenciais. Então podemos olhar para essa expressão como uma diferencial de alguma função. E essas duas diferenciais são sempre iguais em cada momento de tempo. Então esse é o nosso sentido do problema. Então, nós obtivemos que em cada momento de tempo tal, durante esse segmento de tempo de 0 até t é tal fixo. Nós temos essa relação. Mas, do sentido físico do problema, podemos falar que nossa v, velocidade, é uma função de tempo. Por quê? Porque essa Maria Fumaça começa a deslocar este trem da velocidade zero. Então, força é bem definida nesse momento, é 10. E depois ela aplica age sobre esse trem tem velocidade, a força está diminuindo, velocidade aumentando, e em cada momento de tempo nós podemos falar que a força é bem definida, que depende somente de velocidade, porque a velocidade é definida também. Esse processo é bem definido. Então, o que acontece agora? Neste caso, podemos falar que V é alguma função φ, por exemplo, do momento de tempo. Porque nós falamos que em cada momento de tempo é definida velocidade. E então, essa diferencial pode ser representada então nessa forma, onde aqui ela pode ser calculada em cada momento de tempo de novo. E essa coisa é igual a essa diferencial. Aqui m é constante. Então nós temos uma função φ que depende de tal tempo, e em cada momento de tempo essa diferencial é igual a essa diferencial. Por isso, somas dessas diferenciais durante esse momento, nos pontos de partição, essas somas são também iguais, porque numericamente essas diferenciais são iguais. E limites dessas somas também então são iguais. O que isto significa? Isso significa que essas integrais são iguais. Temos essa igualdade, mas o que ela significa? Nós tínhamos um teorema sobre substituição. Então, temos duas essas integrais que são iguais. Nós tínhamos um teorema sobre substituição da função na integral definida, e esse teorema fala que essa integral é igual a essa. Porque essa v é substituição para essa integral. Então, o que nós obtivemos?
nós obtivemos um fato maravilhoso, na verdade. O ponto da partida para raciocínio foi essa. Nós falamos, vamos analisar o que isto significa. Isso significa que se nós vamos olhar para essa coisa como somente uma diferencial que de V é variável independente, então neste ponto nós podemos falar que essas integrais são iguais. E isto se faz sempre. Quando temos uma condição desse tipo, a gente pula todos esses raciocínios, eles colocam integrais aqui, assim, dessa maneira. Colocam integrais e falam como diferenciais são iguais, então integrais também são iguais. Mas, na verdade, para ter tudo exato, nós temos que fazer esse raciocínio. Mas esse raciocínio também sempre é mesmo. E por isso nós podemos omitir esse ritual. Então, nós colocamos aqui integrais. Agora, vamos calcular essas integrais. Aqui é integral em relação ao tempo, t. Aqui é integral em relação ao v, como já v é uma variável independente. Esse raciocínio foi feito só para mostrar que podemos calcular essa integral como se v fosse uma variável independente. E nós podemos encontrar essa integral. Então, tudo que temos aqui é claro. E no último momento de tempo t, vamos ter essa velocidade. Nós definimos lei de velocidade. E o que isso significa? Como se chama essa coisa? Essa coisa se chama equação diferencial da primeira ordem. O que significa equação diferencial? Equação diferencial significa que nós temos uma condição, uma relação entre função e a derivada dessa função. Pode ser aqui também a variável independente, mas aqui não tem. É nosso caso específico. E essas equações diferenciais acontecem muito. E nós vamos depois estudar no curso de equações diferenciais, introdução às equações ordinárias. Então, essas equações são muito confortáveis para expressar as relações de aplicações de física, de matemática e assim por diante. E essa é a maneira que ele pode ser resolvido, mas somente essa equação como um caso específico.